Imagine viver em um mundo onde possuir uma Bíblia na sua própria língua era crime punível com a morte. Onde ler as Escrituras por si mesmo era considerado heresia. Onde bispos queimavam Bíblias em praças públicas e caçavam aqueles que ousavam traduzi-las. Esse era o mundo de William Tyndale, e ele tomou uma decisão que mudaria a história para sempre. Ele daria a Bíblia ao povo comum da Inglaterra, não importando o preço. O preço foi sua própria vida, mas suas últimas palavras, gritadas enquanto estava amarrado à estaca momentos antes de ser estrangulado e queimado, ecoariam através dos séculos. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra hoje. Aqui no canal Voz da Graça, na nossa série Heróis da Fé, você conhecerá o homem que amou a palavra de Deus mais do que sua própria vida. Prepare-se, porque esta história vai confrontar profundamente como você valoriza a Bíblia que está na sua estante. Inglaterra, início do século XVI. O país estava sob o domínio absoluto da Igreja Católica Romana, e a Igreja tinha uma política clara e rígida. A Bíblia deveria permanecer em latim, a língua dos eruditos e do clero. O povo comum não tinha permissão de ler as Escrituras por si mesmo. Eles dependiam completamente do que os padres lhes diziam. E isso não era por acidente. Era uma estratégia deliberada de controle. Havia uma razão para esse controle. Quando as pessoas não podem ler a Bíblia por si mesmas, não podem questionar os ensinamentos da Igreja. E a Igreja medieval estava cheia de ensinamentos que não tinham base bíblica alguma. A venda de indulgências, a adoração de santos, as missas pelos mortos, o purgatório, a supremacia papal. Tudo isso dependia de manter o povo na ignorância das Escrituras. A luz da palavra de Deus exporia essas trevas, e a Igreja sabia disso. Traduzir a Bíblia para o inglês era considerado um dos piores crimes. Em 1408, as Constituições de Oxford tornaram ilegal traduzir qualquer texto da Bíblia para o inglês sem aprovação episcopal, aprovação que nunca era concedida. A posse de escrituras em inglês era heresia, e heresia era punida com a morte, geralmente na fogueira. Foi nesse ambiente hostil e perigoso que William Tyndale nasceu, por volta de 1494, em Gloucestershire. Tyndale era brilhante. Ele estudou em Oxford e Cambridge, dominando não apenas o latim, mas também o grego e o hebraico, as línguas originais das Escrituras. E quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ficava horrorizado com a distância entre o que a palavra de Deus ensinava e o que a Igreja praticava. Ele via um evangelho de graça nas Escrituras, mas um sistema de obras na Igreja. Ele via Cristo como único mediador na Bíblia, mas uma multidão de santos intermediários na prática religiosa. Ele via salvação pela fé nas páginas sagradas, mas salvação por sacramentos nos ensinos oficiais. E Tyndale chegou a uma convicção inabalável. O povo precisava ler a Bíblia por si mesmo, não interpretações filtradas por padres, não fragmentos selecionados em missas latinas que ninguém entendia, mas a palavra viva de Deus em sua própria língua, acessível diretamente. Ele acreditava apaixonadamente que a Escritura era suficiente, clara e acessível. 2 Pedro 1, versículo 19 a 21. A palavra profética é lâmpada que brilha em lugar tenebroso. E não veio por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tyndale tornou-se capelão e tutor na casa de uma família rica, e ali ele debatia frequentemente com clérigos locais sobre as Escrituras. Em uma dessas discussões acaloradas, um padre disse a Tyndale: "É melhor ficarmos sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa." Essa declaração chocou Tyndale até o âmago.
Como alguém podia colocar decretos humanos acima da palavra de Deus? E foi nesse momento que Tyndale fez uma declaração profética que definiria sua vida. Se Deus poupar minha vida, antes de muitos anos farei com que o rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que você sabe. Ai, que visão radical! Tyndale não estava satisfeito com uma Bíblia para os eruditos. Ele queria que o camponês mais simples, o lavrador nos campos, pudesse ler e entender a palavra de Deus. Ele acreditava que as Escrituras pertenciam ao povo, não a uma elite clerical, e ele estava disposto a dedicar sua vida e eventualmente dar sua vida para tornar isso realidade. Mas havia um problema enorme. Fazer isso na Inglaterra era impossível. A oposição era muito feroz. Então, em 1524, Tyndale tomou uma decisão corajosa. Ele deixaria a Inglaterra e nunca mais voltaria. Ele se tornaria um exilado permanente, um fugitivo, para realizar seu chamado de traduzir a Bíblia. Ele foi primeiro para a Alemanha, para Wittenberg, onde Martinho Lutero estava liderando a reforma. Ali, ele encontrou apoio, recursos e um ambiente onde podia trabalhar. E Tyndale mergulhou no trabalho mais importante de sua vida. Ele começou traduzindo o Novo Testamento do grego original para o inglês. E não foi apenas uma tradução literal e mecânica. Tyndale era um gênio linguístico. Ele criou um inglês que era ao mesmo tempo preciso e belo, erudito e acessível, fiel ao original e natural na língua-alvo. Muitas das frases que ele cunhou ainda são usadas em traduções modernas e se tornaram parte da língua inglesa. Frases como "Ei, deixe haver luz", "As no princípio, eu combati o bom combatem, reguardei a fé". Em 1526, o Novo Testamento de Tyndale foi impresso. E então começou a operação clandestina de contrabandear essas Bíblias para a Inglaterra. Livros eram escondidos em fardos de pano, em barris de farinha, em caixas de mercadorias, redes secretas de mercadores. Simpatizantes os transportavam através do Canal da Mancha. E quando chegavam à Inglaterra, eram distribuídos clandestinamente, passando de mão em mão, lidos vorazmente por pessoas famintas pela Palavra de Deus. A reação das autoridades foi furiosa. O bispo de Londres, Cuthbert Tunstall, denunciou o Novo Testamento de Tyndale como cheio de erros heréticos. Ele ordenou que todas as cópias fossem apreendidas e queimadas publicamente, e organizou uma fogueira massiva de Bíblias em frente à Catedral de São Paulo, em Londres. Imaginem a palavra de Deus sendo queimada por líderes religiosos. Mas cada Bíblia queimada apenas fortalecia a determinação de Tyndale e aumentava a demanda por mais cópias. O cardeal Thomas Wolsey e depois Sir Thomas More, o chanceler da Inglaterra, lançaram uma campanha implacável para capturar Tyndale. Agentes foram enviados ao continente para rastreá-lo. Ofereceram recompensas por informações. Infiltraram espiões entre seus amigos. Tyndale foi forçado a mudar constantemente de lugar, vivendo na clandestinidade, sempre um passo à frente de seus perseguidores. Mas ele não parou. Ele continuou traduzindo. Ele completou o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Traduziu os livros históricos. Trabalhou em Josué até 2 Crônicas. E Tyndale não apenas traduzia, ele também escrevia. Ele produziu tratados defendendo suas traduções, explicando doutrinas reformadas, atacando os abusos da Igreja Romana. Ele escreveu: "Jaz a obediência do homem cristão", argumentando que cristãos devem obedecer às autoridades civis, mas apenas quando elas não contradizem a palavra de Deus. O livro foi tão poderoso que quando o rei Henrique VIII o leu, ele disse: "Este é um livro para eu e todos os reis lerem". Ironicamente,
O mesmo rei que apreciava alguns escritos de Tyndale também o considerava herege. Por mais de 10 anos, Tyndale viveu como fugitivo. Mas em 1535, sua sorte acabou. Ele estava vivendo em Antuérpia, na atual Bélgica, em uma comunidade de comerciantes ingleses. Um homem chamado Henry Phillips ganhou sua confiança. Phillips fingia ser um amigo, um admirador de seu trabalho, mas era na verdade um agente enviado para capturá-lo. Em maio de 1535, Phillips traiu Tyndale, levando oficiais imperiais diretamente até ele. Tyndale foi preso e levado ao castelo de Vilvoorde, perto de Bruxelas, por mais de um ano. Tyndale ficou aprisionado naquele castelo frio e úmido. Ele foi interrogado repetidamente, pressionado a se retratar de suas heresias. Mas Tyndale permaneceu firme. Ele não negaria a verdade da palavra de Deus. Não recuaria de sua convicção de que as Escrituras deveriam estar disponíveis ao povo comum. Não se arrependeria de ter obedecido ao que acreditava ser o chamado de Deus sobre sua vida. Durante seu aprisionamento, Tyndale escreveu uma carta tocante ao governador da prisão, pedindo roupas mais quentes, uma lamparina e, acima de tudo, sua Bíblia hebraica, gramática e dicionário, para que pudesse continuar seu trabalho de tradução mesmo na prisão. Até o fim, sua paixão era pela palavra de Deus. Em agosto de 1536, Tyndale foi formalmente condenado como herege. A sentença: morte na fogueira. Na manhã de 6 de outubro de 1536, Tyndale foi levado para o lugar de execução. Ele foi amarrado a uma estaca. Um cordão foi colocado ao redor de seu pescoço. Lenha foi empilhada ao seu redor. E nos momentos finais, antes de sua morte, Tyndale fez uma última oração, alta o suficiente para ser ouvida por aqueles ao redor. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Então o carrasco apertou o cordão, estrangulando-o. Seu corpo foi queimado. William Tyndale tinha apenas 42 anos. Ele deu sua vida pela causa de colocar a Bíblia nas mãos do povo, mas sua história não termina com sua morte. Na verdade, de muitas maneiras, apenas começou ali. A oração de Tyndale foi respondida de forma notável. Apenas 3 anos após seu martírio, em 1539, o rei Henrique VIII autorizou a Grande Biblian a ser colocada em todas as igrejas da Inglaterra. E adivinha em que essa Bíblia era baseada? Na tradução de Tyndale. Estima-se que 83% do Novo Testamento da King James Version, a tradução inglesa mais influente da história, vem diretamente do trabalho de Tyndale. Sua tradução moldou a língua inglesa e tornou-se o padrão para gerações futuras. Mas o legado de Tyndale vai muito além de conquistas linguísticas. Ele nos deixou lições profundas e urgentes. Primeiro, ele nos ensina sobre a suficiência e centralidade das Escrituras. Tyndale acreditava apaixonadamente que a Bíblia era a palavra de Deus, completamente suficiente para a fé e prática. Ele arriscou tudo porque cria que as pessoas precisavam ter acesso direto a essa palavra. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tyndale rejeitava a ideia de que a igreja ou a tradição tinham autoridade igual à Escritura. Não, a Bíblia sozinha era a autoridade final, sola Scriptura. E essa convicção custou sua vida, mas ele estava certo. Toda vez que a igreja coloca a tradição humana no mesmo nível da palavra de Deus, a verdade é corrompida e o povo é enganado. Segundo, Tyndale nos ensina sobre coragem e fidelidade
sob perseguição. Ele teve múltiplas oportunidades de desistir, de voltar atrás, de salvar sua pele. Poderia ter ficado na Inglaterra vivendo confortavelmente como um clérigo conformado. Poderia ter parado de traduzir quando as Bíblias começaram a ser queimadas. Poderia ter se retratado durante seu julgamento e salvo sua vida. Mas ele não fez nada disso. Ele permaneceu fiel até a morte. Apocalipse 2, versículo 10. E ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Tyndale recebeu essa coroa. Ele se junta àquela grande nuvem de testemunhas em Hebreus 11 que foram apedrejados, provados, cerrados, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Terceiro, Tyndale nos ensina sobre o poder transformador da palavra de Deus. Por que as autoridades tinham tanto medo de uma Bíblia em inglês? Porque sabiam que quando as pessoas leem a palavra de Deus por si mesmas, suas vidas são transformadas, suas consciências são despertadas, seus olhos são abertos, elas começam a pensar biblicamente, a questionar tradições não bíblicas, a buscar reforma. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tyndale acreditava que a palavra de Deus, uma vez liberada, faria seu próprio trabalho. Não precisava de manipulação humana, de controle clerical, de interpretação autoritária. Isaías 55, versículos 10 e 11. A palavra que sai da boca de Deus não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E quarto, Tyndale nos confronta com uma pergunta incômoda. O que estamos fazendo com o privilégio que ele morreu para nos dar? Tyndale foi estrangulado e queimado por traduzir a Bíblia. Pessoas na Inglaterra arriscavam prisão e morte por possuir uma cópia. Elas se reuniam secretamente em celeiros e porões à noite para ouvir apenas alguns versículos serem lidos e derramavam lágrimas de gratidão por aquele privilégio. E nós temos Bíblias em nossas casas, em nossas estantes, em nossos telefones. Temos acesso a dezenas de traduções, comentários, recursos de estudo. Podemos ler a palavra de Deus livremente, abertamente, sem medo. E o que fazemos? Para muitos, a Bíblia fica fechada, acumulando poeira. É aberta talvez uma vez por semana na igreja, se tanto. Conhecemos mais sobre celebridades, esportes, redes sociais do que sobre as Escrituras. Tyndale se viraria em seu túmulo se soubesse. Ele daria qualquer coisa para ter o acesso à palavra que temos. E nós o desperdiçamos por preguiça, por distração, por indiferença. Que condenação, que ingratidão. Os mártires choraram e sangraram para nos dar a Bíblia. E nós mal a abrimos. Mas não precisa continuar assim. Hoje pode ser o dia em que você decide honrar o sacrifício de Tyndale, valorizar o presente que Deus nos deu em sua palavra. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1, versículos 2 e 3. O homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que a história de William Tyndale nos desperte de nossa complacência.
Que seu martírio nos convença do valor inestimável das Escrituras. Que sua paixão acenda em nós fome pela palavra de Deus. E que sua fidelidade nos desafie a viver corajosamente, por convicções bíblicas, não importa o custo. William Tyndale morreu por traduzir a Bíblia, e nós temos várias em casa. O que temos feito com esse privilégio? Essa pergunta deveria nos perseguir, nos incomodar, nos mover à ação. Não deixe o sacrifício de Tyndale ser em vão. Abra sua Bíblia. Leia-a. Estude-a. Memorize-a. Obedeça-a. Ame-a. Viva por ela. E, se necessário, esteja disposto a morrer por ela, porque ela é a palavra do Deus vivo e vale infinitamente mais que nossas vidas. Se a história de William Tyndale tocou profundamente seu coração, se você foi confrontado sobre como valoriza a palavra de Deus, então você precisa continuar essa jornada conosco aqui no canal Voz da Graça. Inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios da nossa série Heróis da Fé, onde continuaremos conhecendo homens e mulheres que deram tudo por Cristo e por seu Evangelho. Deixe seu comentário respondendo. O que você vai mudar hoje em seu relacionamento com a Bíblia? Compartilhe este vídeo com sua igreja, seu grupo de jovens, seus amigos cristãos que precisam redescobrir o valor das Escrituras. E faça um compromisso hoje. Leia sua Bíblia diariamente. Não por obrigação religiosa, mas por gratidão àqueles que morreram para você tê-la. Aqui é o canal Voz da Graça, proclamando as verdades que libertam e transformam. Até o próximo episódio, e que a palavra de Cristo habite ricamente em você.